Olá, boa noite. Ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta alegações finais no processo da tentativa de golpe e nega ter agido para impedir a posse de Lula. Estados Unidos criticam o Mais Médicos e revogam vistos de pessoas ligadas ao programa do governo brasileiro. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. A defesa de Jair Bolsonaro apresentou as alegações finais no processo sobre uma tentativa de golpe. No texto, afirma que o ex-presidente determinou o início da transição de governo depois das eleições de 2022. Vamos conversar com Yasmin Costa, direto de Brasília, ao vivo. Oi, Yasmin, boa noite. O que mais que diz a defesa? Boa noite, Cris. Os advogados pedem que Bolsonaro seja absolvido por ausência de provas. Nas quase 200 páginas apresentadas ao STF, a defesa afirma que nada liga o ex-presidente ao punhal verde-amarelo ou aos atos de 8 de janeiro. A defesa também afirmou que Bolsonaro nunca participou de uma organização criminosa que pretendia impedir a posse de Lula e que a transição de governo foi um fato amplamente provado no processo. Os advogados também pediram a anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. O ex-presidente está em prisão domiciliar e é acusado de liderar a tentativa de golpe. As defesas dos outros 6 réus do chamado núcleo crucial também apresentaram as alegações finais. Cris. Obrigada, Yasmin. Os julgamentos de Bolsonaro e dos demais réus do chamado núcleo crucial está previsto para setembro. No mesmo período, haverá a troca de comando no STF. O ministro Roberto Barroso entregará a presidência do Supremo a Edson Fachin, eleito para exercer a função pelos próximos 2 anos. A presidência da corte é rotativa e, por tradição, assume o cargo o ministro mais antigo que ainda não presidiu o tribunal. De perfil reservado, Fachin está no Supremo há 10 anos e foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff. Ele terá como vice o ministro Alexandre de Moraes. Depois de muita espera, foi divulgado nesta quarta-feira o pacote de medidas do governo federal para ajudar as empresas atingidas pelo tarifaço americano. Mas, para ter acesso às linhas especiais de crédito, as empresas não podem promover demissões em massa. A medida provisória, chamada de Brasil Soberano, apresenta um plano de 30 bilhões de reais em auxílios aos setores prejudicados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. O presidente Lula anunciou as medidas no Palácio do Planalto, na presença de empresários, ministros e dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. O time do governo está passando a bola para o time da Câmara e o time do Senado. A bola está com vocês. O presidente reforçou o papel do Congresso porque a medida provisória precisa ser aprovada em até 120 dias pelo Legislativo para não perder a validade. Lula ressaltou a dificuldade de avançar nas negociações com o governo americano, pelo que chamou de contaminação da pauta política, mas descartou a possibilidade de retaliar os Estados Unidos. Nós não estamos anunciando reciprocidade. Veja como nós somos negociadores. Nós não queremos, no primeiro momento, fazer nada que justifique, piorar a nossa relação. E o Brasil não tinha, efetivamente, nenhuma razão para ser taxado, e tampouco aceitaremos qualquer pecha de que no Brasil nós não respeitamos os direitos humanos. Entre as medidas anunciadas estão a abertura de linhas de crédito com taxas reduzidas, a ampliação do Reintegra, programa que devolve parte dos tributos federais sobre itens exportados, o adiamento da cobrança de impostos que venceriam em setembro e outubro, prorrogação em 1 ano do regime que suspende ou isenta os tributos de insumos importados para a fabricação de produtos que serão exportados. E a permissão de compra pela União, estados e municípios de produtos perecíveis que seriam exportados e que podem ser aproveitados em programas de alimentação.
Em contrapartida, o governo exige a manutenção dos empregos. Para isso, criou a Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego para monitorar os setores beneficiados. Que a gente possa ter um olho muito aguçado na defesa comercial, ela vai se tornar cada vez mais importante, não por um protecionismo e não por cometer os mesmos erros que talvez estejamos vendo no mercado internacional, mas preservarmos a nossa capacidade de resiliência e de reação da indústria nacional. O setor empresarial reagiu positivamente ao pacote do governo. Para o representante das micro e pequenas indústrias de São Paulo, as medidas vão ajudar na adaptação ao novo cenário. São medidas muito bem-vindas e isto desdobra naquelas empresas que acreditam que num curto prazo ou médio prazo vão conseguir ou exportar o produto para os Estados Unidos, mesmo com tarifa, através de uma negociação cliente-fornecedor, ou que terão outros países absorvendo o material. Nós defendemos que o produtor brasileiro consiga ter uma negociação como ele teve até hoje com o importador americano e que possa haver a prevalência da inteligência da negociação de ambas as partes. O secretário do Departamento de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que está tomando medidas para revogar vistos de pessoas ligadas ao programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. A Jaqueline Frison está ao vivo em Brasília e traz as informações. Olá, Jaqueline, boa noite. Oi, Cris, muito boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha só, os vistos revogados são de um funcionário do Ministério da Saúde, é ele, Moza Júlio Tabosa Salles, e de um ex-funcionário, Alberto Kleiman. O secretário americano, Marco Rubio, justificou a revogação dos vistos por considerar que os dois são cúmplices de um esquema de trabalho forçado do regime cubano. Para Rubio, o Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu o programa e afirmou que o Mais Médicos sobreviverá aos ataques de quem quer que seja, pois salva vidas e é aprovado por quem mais importa, a população brasileira. E, Cris, Padilha não foi mencionado com relação a Marco Rubio sobre a revogação do visto dele para a entrada nos Estados Unidos. Eu volto com você. Obrigada, Jaqueline. Só para esclarecer, essas duas pessoas que tiveram os vistos suspensos, uma delas é o Júlio Tabosa Salles, ele é o atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério. E o Alberto Kleiman, que é ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da Organização Pan-Americana de Saúde. É praticamente o número 3 do Ministério da Saúde. O secretário de Estado, Marco Rubio, é de origem cubana e tem uma história pessoal de combate ao regime da ilha. É bom esclarecer que a participação de cubanos no Mais Médicos foi encerrada há 7 anos. No entanto, cerca de 20 mil destes médicos cubanos passaram pelo sistema de assistência a comunidades vulneráveis ou de difícil acesso. O anúncio da suspensão dos vistos destes funcionários surpreendeu o governo e voltou a chamar a atenção para a possibilidade de novas sanções contra autoridades brasileiras. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu o programa lançado em 2013 pela presidente Dilma Rousseff, quando Alexandre Padilha assumiu o Ministério da Saúde pela primeira vez. A ministra Gleisi Hoffmann chamou a decisão do governo americano de provocação. A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que reconhece a síndrome de Tourette como deficiência. O transtorno neuropsiquiátrico se manifesta por tiques motores e vocais involuntários e repetitivos. A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A JBS divulgou um aumento na receita líquida da empresa no segundo trimestre deste ano. Foram mais de 20 bilhões de dólares em receita líquida, o que representa cerca de 112 bilhões de reais. Um aumento de quase 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, a companhia teve um lucro de 528 milhões de dólares, quase 3 bilhões de reais. Uma alta de mais de 60%.
O desempenho foi impulsionado pelo aumento na demanda por carne de frango e pela mudança no comportamento do consumidor, especialmente nos Estados Unidos. A Congregação Israelita Paulista celebrou 90 anos de história com um concerto beneficente na Sala São Paulo. O encontro do jazz com a música brasileira encantou o público. Os visitantes puderam conferir uma exposição com fotos históricas que relembram momentos importantes da trajetória da instituição. Parte da renda obtida com os ingressos será destinada aos projetos sociais da Congregação Israelita Paulista. O evento marcou o início das comemorações, que ainda devem contar com outras atividades ao longo do ano. A gente sempre celebra na CIP a memória do Holocausto, a memória das nossas matriarcas e patriarcas, mas a gente também pensa no futuro, em construir coisas boas, em construir cidadania, em construir um povo que respeita o próximo, e é essa a mensagem. Vamos pensar no amanhã. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite, boa quinta-feira para você.